pobreza existe em todos os países, ricos e pobres. A desigualdade social é um fenômeno que ocorre principalmente em países não desenvolvidos, como o Brasil. Segundo a ONU, o Brasil está entre a oitava nação mais desigual do mundo, embora o Brasil esteja entre os 10 países com maior PIB, Produto Interno Bruto. A desigualdade social no Brasil é decorrente do efetivo processo de modernização que tomou o país a partir do início do século XIX. Junto com o desenvolvimento econômico, cresceram a violência, a mortalidade infantil, a desnutrição, a fome, a baixa escolaridade, entre muitos outros fatores. Segundo Hélio Jaguaribe, em seu artigo No Limiar do Século XXI, em um país de 190 milhões de habitantes, um terço tem os padrões de vida e educação comparados de um país europeu. Outro terço já está em um nível extremamente modesto, comparado aos padrões mais pobres afroasiáticos. O outro terço restante, mais intermediário, está mais inferior do que superior. As regiões mais afetadas pelos problemas sociais são o Norte e o Nordeste, que possuem os piores IDHs do Brasil. Os fatores que caracterizam a desigualdade social são favelização, política fiscal injusta, baixos salários, desemprego, menos formação, ensino de baixa qualidade e dificuldade de acesso aos recursos básicos, como transporte público, saúde e saneamento básico. A desigualdade social também é tratada nas músicas. Como exemplo, estão aqui representados alguns trechos de músicas brasileiras que abordam principalmente sobre a desigualdade social financeira. Os Subviventes, Os Rebitantes, Ramtis e Gabriel Pensador criticam a situação presente em nosso país. A desigualdade social existe em todas as áreas e em todos os setores. Esse país é o país dos privilegiados e não das oportunidades. A desigualdade social nesse país ela é política, educacional e cultural. A questão política é baseada em interesses, né? Então é muito pertinente para os governantes, para um setor empresarial, ter um povo manipulável, né? Então, quando você tem um povo manipulável, um povo que é massa de manobra, obtém-se lucro. Então é uma utopia dizer que essa desigualdade pode ser resolvida sendo que não há interesse algum político de mudança. Aí você vai por outras áreas, né? Você vai por outros setores também, você vai caminhando para situações assim que resumem numa falta de esperança absoluta. Como a questão cultural. Virou cultura no país. Todo mundo já se acostumou com a desigualdade social. Como que você pode ter uma minoria que tem uma riqueza absurda e uma maioria que não tem nada? Os discursos políticos são sempre os mesmos, mas a cultura também não se muda nada. Você vê a mídia, por exemplo, né? Você vê, ela é totalmente, dizem que não, mas ela é ditadora sim. Quando ela se coloca à disposição para pregar a riqueza, né? Onde que os milhões que assistem são pobres, né? Então fica difícil, onde também você vai para outro setor que é a educação. A educação hoje é para privilegiados. Você vai dizer que escola pública funciona? Não funciona. Tem esperança? Não. Ela saiu de um patamar
totalmente elevado. Há 40 anos atrás, há 50 anos atrás, a educação era ótima. Você, numa escola pública, você aprendia. Hoje, o professor sobrevive na escola pública, tentando minimizar a distância que há entre o aluno e os ensinadores, né? Mesmo porque o aluno não quer aprender, ele não faz questão de aprender, ele não faz questão de evoluir. E nós vimos isso durante essas três décadas, 4 décadas que se passaram, de uma forma horrenda. Então, hoje nós temos uma geração que é totalmente desprovida dessa educação, totalmente desprovida de cultura e desprivilegiadíssima de vontade política. Desigualdade social, infelizmente, é a realidade do nosso país. Não muda, não tem vestígios de que isso possa, que essa mudança possa acontecer. Primeiramente, deveria acontecer ao contrário. Eu acho que é o contrário totalmente do que todos pensam, né? Se você se convencer de que você precisa crescer, evoluir, aprender, você começa a convencer outros que estão do seu lado a fazer o mesmo. A partir do momento que você convence que existem princípios e eles precisam ser respeitados, começa a haver uma mudança de caráter, uma transformação de caráter. Mas, infelizmente, hoje nós estamos reféns de um outro fenômeno que está acontecendo, que é um país ideológico, de grupos ideológicos. Nós vemos aí os torcedores de plantão de partidos políticos, os torcedores de plantão de partidos religiosos, sim. Você vê inúmeras placas de igrejas crescendo, evoluindo, mas não em qualidade, somente baseado em interesses, né? Em enriquecimento. Se você só o grupo só está no caminho certo se enriquecer. Se não enriquecer, está no caminho errado. Então você vê torcedores de plantão de partidos políticos, torcedores de plantão de partidos religiosos. Você tem nas diferentes escalas, né, grupos e minorias também, torcedores dessas minorias. Você vê pessoas que gostam disso ou daquilo, que são adeptos a esse estilo de vida ou daquele, e que vão cada vez mais conquistando mais novas mentes, né, para que se aliem a esses tipos de partidos ideológicos, né? As guerras é que se perde tudo. Então, às vezes, você não tem uma guerra de mortes físicas, mas você tem uma guerra política. Nós estamos passando no nosso país aqui por uma recessão tremenda. Uma recessão porque os ideológicos, partidários, resolveram governar esse país e fizeram desse país essa lástima que está. Então, assim, a desigualdade social, ela é um câncer para a sociedade. Os ricos, os privilegiados, né, não são os ricos. Os ricos não têm nada a ver com isso. Quem tem são os privilegiados. Os privilegiados são donos das oportunidades. E as oportunidades que eram para ser para todos, né, acabam ficando só com alguns. Infelizmente, os mais pobres vão ficar mais pobres, dificilmente vão conquistar algum espaço na sociedade, né? E é isso. Solução para a desigualdade social no país, como eu já disse na questão anterior, eu acho que não há, né? Mesmo porque nós precisaríamos de uma metanoia, né? Uma mudança profunda, uma transformação profunda de mente
e coração. Isso só acontece se a sociedade se voltar para os princípios, né? Como eu já disse, eu dei um exemplo que há 40 anos atrás, 50 anos atrás, havia princípios. As pessoas, elas eram norteadas pelos princípios. Hoje não. Hoje são pelos privilégios, pelos interesses, pela ambição. Então, é difícil dizer que isso vai mudar. Esperança não há para o nosso país a respeito da desigualdade social. Nós viajamos, nós caímos, não viajamos, nós caímos num abismo muito profundo, muito dificilmente que haverá volta, né? Não haverá solução. Precisaria realmente dessa mudança, dessa transformação baseado em princípios e não ideologia. Como afirma Hélio Jaguar já. Aí eu fiz os fatores que caracterizam a desigualdade social no Brasil são favelização, baixos salários, desemprego. Vai, pronto. Opa, foi sem querer. Foi sem querer. Segundo a ONU, o Brasil está... É a ONU? É outro. As regiões mais afetadas pelo... apresentam os piores IDHs, que é o índice que possuem os piores IDHs, que é o índice de novo. Não, tira esse flash. Junto com o desenvolvimento econômico,